Bom dia, pessoal. Vamos ver agora a primeira atividade do mês de setembro. Aí, quando vocês forem responder a atividade que foi enviar, vocês coloquem o seu nome, o nome do assunto, a data e a turma, certo? Então, nesse assunto que nós vamos ver sobre ângulos, é identificação de ângulos nas figuras geométricas, reconhecimento do conceito de ângulo, compreensão que a medida do ângulo é conservada quando há ampliação ou redução de figuras poligonais. Então, eu vou explicar a parte da apostila, certo? Aí depois vocês vão observar a apostila e responder as questões. Primeiro aí sobre ângulos. Ângulos são a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. A palavra ângulo é usada para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semirretas que compartilham o mesmo ponto inicial, ou entre dois segmentos de reta que possuem apenas uma extremidade comum. O segundo é o número usado para medir essa abertura. Sendo assim, quanto maior o valor numérico atribuído a um ângulo, maior será a abertura entre as duas semirretas relacionadas a ele. Temos a definição formal de ângulo. Um ângulo é um conjunto de pontos formados por duas semirretas, lados do ângulo, que possuem o mesmo ponto de partida, que são os vértices do ângulo, que aqui é o vértice. Então tem duas semirretas que partem dela. Eu tenho um ponto A e um ponto B, e aqui essa abertura vai representar o ângulo. Aqui nós temos exemplos do ângulo formado pela região interna a dois segmentos de retas. Então tem dois segmentos de reta e essa parte aqui interna, essa região interna, representa o ângulo. Na imagem acima, as semirretas com origem no ponto O definem o ângulo AOB, que também podem ser representados por uma letra minúscula ou por uma letra grega minúscula. A unidade de medida usada para os ângulos é o grau, representado pelo símbolo, logo depois do número referente a ele. Os ângulos também podem dar a ideia de movimento do ponto. Esse movimento sempre será circular e uma volta completa representará a medida de 360 graus. Medindo ângulos. Um instrumento utilizado para medir um ângulo é o transferidor. Observe que a distância entre dois segmentos de reta é diferente dependendo do lugar escolhido para extrair essa medida. Aqui nós temos o transferidor, né? Podemos observar que aqui essa linha vai de 0 até 180. Então, quando ele é aberto para a esquerda. Quando ele for aberto para a direita, aí você vai utilizar essa numeração de dentro, aqui, ó. Essa aqui está no sentido anti-horário. Essa do lado esquerdo, aberta para o lado esquerdo, para você determinar esse ângulo. Essa numeração de fora, que está no sentido horário, no sentido dos ponteiros de um relógio. Quando a abertura for aqui do lado direito, então nós vamos ter essa numeração de dentro, 0, 10, 20, 30, 40, 50, que é essa numeração no sentido anti-horário, que é no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Posicione o vértice do ângulo no centro do transferidor, como indicado. Quando uma das semirretas estiver apontando para 0 grau, a outra apontará para o ângulo formado por elas naquele sentido. No exemplo, o sentido é o horário, por isso acompanhamos
no transferidor os números dispostos nesse sentido. Abaixo nós temos alguns ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Ângulo raso. Esses ângulos notáveis são os ângulos que são mais utilizados em operações, nessas operações sobre ângulos. O ângulo raso mede 180 graus. Como uma volta completa representa um ângulo de 360 e 180 é exatamente metade de 360. O ângulo raso também representa meia volta. Aqui nós temos a representação de um ângulo raso, ponto A e o ponto B, e uma reta e uma meia volta, um meio círculo, 180 graus. Analisando a imagem acima, notamos que as semirretas que formam um ângulo raso são lados de uma reta. Na realidade, se marcarmos um ponto de interesse sobre uma reta, ao medir o ângulo formado nesse ponto, encontraremos 180 graus. Então aqui nós temos a representação de um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Temos o ponto A e o ponto B. E esses dois pontos, que são os lados do ângulo, eles estão em uma reta. Ângulos notáveis, agora o ângulo reto. O ângulo reto mede 90 graus. Ele equivale a 1/4 de volta, já que 90 é igual a 1/4 de 360. A volta completa. Esse ângulo é muito usado em propriedades de figuras geométricas, com relação à sua altura, pois esta é o segmento de reta que liga o ponto mais alto de uma figura ao solo, formando um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o ângulo, duas retas, duas semirretas, e o ângulo de 90 graus, que forma um ângulo reto. Então temos outro ângulo notável. Aqui nós temos os tipos de ângulos. Os ângulos são classificados conforme suas medidas. O ângulo agudo, menor que 90 graus. O ângulo reto, igual a 90 graus. O ângulo obtuso, maior que 90. É maior que 90 e menor que 180. Meia volta, que é igual a 180. Um ângulo raso. E uma volta inteira, que é igual a 360. Representado aqui. Seria um círculo. Vamos ver os ângulos notáveis, representados aqui num ângulo. Alguns ângulos são considerados notáveis por causa de sua grande relevância nos cálculos matemáticos e por serem encontrados com mais frequência na natureza e nas obras humanas. Esses ângulos são 30, 45 e 60 graus, respectivamente. Então, aqui nós temos AOB, AOB1, 30 graus, AOB2, 45, AOB3, 60 graus. E nós poderíamos ter um ângulo AOB4, que seria o ângulo de 90 graus, formaria o ângulo reto, não é isso? Que é outro ângulo notável também, Aqui nós temos alguns símbolos, representando esses ângulos, e aí, alguns instrumentos que representam esses ângulos, que é utilizado na construção civil, pode ser utilizado também em materiais, trabalhando na marcenaria, Aqui o transferidor e a régua, E tem vários outros instrumentos também de medidas. A trena, o metro. Aí aqui nós temos o ângulo de 90 graus, de 45, de 60, 135. O ângulo de uma volta completa e o de 180. Aqui nós temos ângulos notáveis e alguns instrumentos que os representam.
Então tem vários instrumentos que são utilizados no nosso dia a dia que facilita a realização de várias atividades, de vários trabalhos. Semelhança de polígonos, né? Então aqui nós vamos observar o seguinte, por exemplo, uma ampliação e uma redução de polígonos. Quando dois polígonos têm todos os lados correspondentes proporcionais e todos os ângulos correspondentes congruentes, eles são chamados de polígonos semelhantes. Aí nós temos aqui uma atividade, um exercício que seria uns exemplos, né? Observe esses dois hexágonos regulares e responda. Então nós temos aqui o primeiro, né? Um hexágono menor e um hexágono maior, e representando as letras que seriam os vértices dele, né? O encontro de duas semirretas, de A até a letra F. Os lados correspondentes são proporcionais? Sim, né? Todos os lados têm a mesma proporção, eles aumentou numa mesma proporção. Os ângulos correspondentes são congruentes? Sim. Se os lados aumentar na mesma proporção, os ângulos também vão permanecer iguais, ou seja, os ângulos não vão alterar o seu valor, vão permanecer o mesmo ângulo. Esses hexágonos são semelhantes? Sim, né? Apenas ocorreu uma ampliação desses hexágonos. Aumentou apenas os lados, a medida dos lados, mas os ângulos permanecem com a mesma medida. Semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. A definição de polígonos semelhantes só é válida quando ambas as condições são satisfeitas. Ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança entre polígonos. Ou seja, se aumentar proporcional o lado, mas não aumentar proporcional mais o ângulo for alterado, então não será polígonos semelhantes, né? Se ocorrer uma alteração em um deles. Se não aumentar proporcional os lados, por exemplo, e se manter o mesmo ângulo, mas eles não vão ser semelhantes. Terá que ter essas duas condições. Aumentar proporcional os lados, né? E os ângulos vão continuar congruentes. Aqui nós temos um exemplo de um triângulo, né? Temos as medidas dos lados, né? E a medida dos ângulos. Veja que ocorreu uma redução nesse polígono. De 4 diminuiu para 2, de 6 para 3, de 8 para 2, para 4. Ou seja, foi diminuída a metade, né? Esse triângulo, a área dele foi reduzida para a metade da sua área, devido à metade das dimensões dos lados serem reduzidos. Então, como foi reduzido proporcional aos lados, os ângulos vão se manter os mesmos, né? O ângulo D, A e D, né? B e E C e F vão ser ângulos congruentes, ou seja, eles vão apresentar sempre a mesma medida. Então, houve uma redução para metade. Se, por exemplo, ocorresse uma ampliação para o dobro, seria 12, 8 e 16. Eles continuariam sendo polígonos semelhantes, né? Iriam manter os mesmos ângulos por ter aumentado o dobro dos lados. Aqui ocorreu uma redução para metade dos lados e ocorreu a conservação dos mesmos ângulos congruentes. Ampliação e redução. O processo de aumentar alguma coisa mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecida como ampliação. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior. Com
ângulos equivalentes e medida dos lados correspondentes proporcionais, como a gente viu aqui no triângulo anterior, não é isso? Foi diminuída a metade do lado, né? De 6 foi para 3, de 4 foi para 2, de 8 foi para 4. Ou seja, ocorreu uma redução proporcional dos lados. Então, os ângulos se mantiveram equivalentes. Vejamos um exemplo de ampliação. Note que um trapézio foi ampliado 2 vezes. Aqui nós temos 5, aumentou para 10. Aí aqui eu tenho 16. Qual foi o número aqui que aumentou para 16? Se aumentou o dobro, então aqui vai ser quanto? 8 centímetros. É isso? Então aumentou 2 vezes. Então de 5 aumentou para 10. Aqui, como aumentou para 16, aqui seria a metade, 8. Podemos observar que os ângulos se mantiveram iguais. É isso? Congruentes. Então essa medida aqui não foi dada e nem essa medida. Então essa medida vai ser o dobro. Essa é o dobro dessa aqui. Né? Essa medida vai representar a metade dessa outra medida. Então aqui ocorreu uma ampliação dos lados e proporcionalmente o dobro, né? E a conservação dos ângulos proporcionais. É possível notar que seus ângulos permanecem com a mesma medida, congruentes, mas as medidas dos seus lados correspondentes ampliaram de maneira proporcional. Redução. O processo inverso da ampliação é conhecido como redução. Quando reduzimos uma figura geométrica, obtemos outra menor, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo de uma redução. Aqui nós temos uma figura A, né? AB, aí seria CD, e uma figura menor MN. Então ocorreu uma redução aqui. Essa aqui ocorreu uma redução 2 vezes, né? Ou seja, a figura passou a ser a metade, a medida dos lados. Permaneceram com os mesmos ângulos, iguais, esse ângulo igual a esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo igual a esse. A medida desse ângulo também vai corresponder à medida desse ângulo aqui. E essa medida desse igual à medida desse ângulo aqui, certo? Então nós temos, de 22 diminuiu para 11. De 24 vai diminuir a metade. Foi reduzido 2 vezes. Então de 24 vai para quanto? 12. Não é isso? De 30 vai diminuir a metade. Vai para 15. Então nós vamos ter x é igual a 12 e o y igual a 15. Aqui a B, 24, MN é a metade, então vai ser 12. Esse lado aqui, 30, a metade dele vai ser 15, que é a medida do y. Então ocorreu uma redução de 2 vezes a medida do lado. Só que ocorre que os ângulos continuam sendo equivalentes. É possível notar que seus ângulos permanecem com as mesmas medidas, congruentes, mas as medidas dos seus lados correspondentes reduziram de maneira proporcional. Tem a atividade que vocês vão responder, fazer o cabeçalho bem direitinho, colocar o nome do assunto, a data que tem nessa atividade, né? A turma e o seu nome. Aí responder as questões, só tem uma alternativa correta aqui no primeiro, segundo e no terceiro. Você vai ter só uma alternativa A, B ou C, coloca a letra maiúscula, né? Na questão 4, 5 e 6 vai ter só uma resposta também correta. Na questão 7,
Só vai ter, marca uma resposta, você vai observar aí para identificar, descobrir qual é o valor de x. Vai colocar os nomes aqui, se é letra A, se é agudo, obtuso ou reto, na letra B também, na letra C. Aí você coloque os nomes com letras maiúsculas, certo? Reto, por exemplo, coloca R-E-T-O, né? Agudo e obtuso, coloca as letras maiúsculas. Letra A, B e C. Coloca o nome de cada um correspondente a esses ângulos que eles estão formando aqui. Na questão 9, nós temos A, B, C e D. Então você vai observar a medida desses ângulos e colocar letra A, colocar tantos graus, a quantidade de graus que cada um desses aí vão representar. E na questão 10, você vai descobrir o valor de x e o valor de y nessa ampliação desses polígonos. Ocorreu uma ampliação, então você vai observar quanto é que vai valer x e quanto vale y. Então você coloca x maiúsculo igual e o valor tantos centímetros, y maiúsculo igual e o valor dele, tá certo? Na questão 10. Bom dia.